Então passamos de imediato para o Wilson, que vai nos brindar então com essa palestra de hoje. Bom trabalho para nós. Boa noite a todos. O tema da noite, Lei do Progresso. Este assunto já tem sido bastante abordado em exposições espíritas, porque está na obra basilar, a primeiro livro dos Espíritos. E eu pensava como expor este assunto, sem que se torne repetitivo ou mesmo enfadonho. E aí, eu participei do último encontro da nossa regional espírita, a 8ª região, e foi nos apresentado este vídeo que acabamos de projetar antes da palestra. Aí eu tive a ideia de trabalhar sobre a mensagem de Ismael, associada ao tema da noite. Mas vamos ao tema, porque nós temos bastante assunto para tratar. A Lei do Progresso está em O Livro dos Espíritos, lá no capítulo 8º, e trata do estado de natureza, da marcha do progresso, dos povos degenerados, da civilização, progresso da legislação humana e influência do Espiritismo no progresso. Nós não vamos aprofundar detalhe por detalhe desses tópicos, porque só um já é mais que suficiente para uma palestra, senão para um congresso. Vamos fazer o resumo do resumo do resumo, para podermos entrar na mensagem que há pouco foi projetada. O que é estado de natureza? Está abordado nas questões 776 a 778 de O Livro dos Espíritos. Trata daquela fase inicial da civilização humana, em que tudo estava por ser construído. E já era um progresso, porque já havia a união das pessoas para um objetivo comum. O homem se deu conta que precisava estar associado aos seus pares para sobreviver, para defender a tribo, para conquistar o alimento, que na época se resumia à caça e à coleta de frutos. Depois nós temos na questão 779 a 789. Como eu disse, cada tópico desse demandaria uma palestra. Então, como nós temos a fonte, quem quiser aprofundar o tema, eu recomendo muito que leiam este tópico de O Livro dos Espíritos. E nós vamos ver por quê. Porque ele trata da lei do progresso. E muitas vezes nós temos dúvidas se o progresso de fato é benéfico ou é maléfico à sociedade. Lá na lei da natureza há pessoas que perguntam se não seria melhor viver no estado da natureza. Lá os Espíritos nos dão as respostas, não vamos dá-las aqui. E a marcha do progresso, nós pegamos uma pintura que retrata o momento em que as caravelas de Cristóvão não é de Colombo, é de Pedro Alves Cabral chegaram ao Brasil. Não existia equipamento para fotos na época. Apenas a genialidade do artista que memorizou o momento e reproduziu nesta tela. E mais recentemente uma foto tirada de uma cidade próxima ao local. E aí está estampado o progresso em tão pouco tempo de humanidade, especialmente aqui na América do Sul, especialmente ainda no Brasil. Pouco mais de 500 anos. Olha quanta mudança. E também trata da civilização nas questões 790 a 793, abordando, entre outras coisas, as demandas que a civilização nos traz. E as perguntas que Kardec faz é se isso é bom ou se isso é ruim. Se as necessidades que a civilização cria são reais ou são fictícias. Também está lá na obra, recomendo aos irmãos que leiam. Nós não vamos abordar aqui. E depois, progresso da legislação humana. Nós pegamos uma foto aqui do Museu do Louvre, onde está esse monolito, nós chamamos de monólito, e em que está o Código de Hammurabi, um dos primeiros códigos da civilização que se tem registro. Há alguns que contestam, dizendo que havia outros, mas esse, pelo menos, a maioria aceita como um dos primeiros. E
E nesse código aponta o não cumprimento de contratos, lei de talião, que fala do olho por olho, dentro por dentro, ele é anterior a Moisés, do falso testemunho, do roubo e receptação, do estupro, da família, dos escravos e da ajuda de fugitivos. E algumas leis lá que estão nesse código. São 282 tópicos que abordam as questões diversas da sociedade da época. Diz uma delas: se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele será condenado à morte. E aquele que receber o roubo, ou o produto do roubo, deverá ser igualmente condenado à morte. Outra: se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. A lei diz o filho menor. Havia diferenciação de pena para quem roubasse um filho menor ou maior. Qual o objetivo de roubar um filho? Seria para tornar herdeiro seu ou escravo. Isso a lei não aborda, mas a pena seria, no caso do menor, a condenação à morte. Se um homem tomar uma mulher como esposa, já trata das questões de família, mas não tiver relações com ela, esta mulher não será considerada esposa deste homem. Por que esse código abordava esse tópico? Porque a esposa tinha na época já certos direitos, e aquela que não era considerada como tal não usufruía dos mesmos direitos, mas colocava uma imposição. Não bastava ser tomada como esposa, ela tinha que manter relações com o marido. Depois, se um homem quiser se separar de sua esposa que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe de casa de seu pai, e deixá-la partir. Interessante, né? Então o homem, quando ia lá buscar uma mulher, ele pagava um preço por ela e ela trazia um dote, mas ele tinha o direito de despedi-la desde que ela deixasse um filho para ele. E nesse caso ele teria a obrigação de restituir o dote e ainda pagar de volta o preço que já havia pago para ela. E de lá para cá, houve mudanças na nossa legislação? Não há dúvidas. E um grande progresso foram os pensamentos do Cristo, a sua filosofia, que veio nos trazer a ideia da lei de igualdade, a ideia da fraternidade, do amor acima de tudo. E nessas ideias, embora ele tenha sido condenado à morte pelo que defendia, em razão do conflito com os interesses da época, as ideias não morreram e começaram a influenciar nas civilizações. Primeiro, nas que seguiram os seus pensamentos, os chamados cristãos, e pelo contato às demais civilizações. Porque é difícil você, por exemplo, estabelecer direitos para um povo e o vizinho não estabelecer os mesmos direitos. Porque no intercâmbio cultural, notadamente pelo turismo, as pessoas vão se deparar com as diferenças. E vendo que aqueles vivem mais felizes com as leis mais harmônicas, com os direitos iguais para todos, vão querer também para si. E vão pressionar os seus governos para mudar as suas leis. E aí, aos poucos, mesmo os povos não cristãos começaram a adequar suas leis com o pensamento cristão. Não estou dizendo assim que as religiões ou filosofias não cristãs não tenham também orientações salutares que devemos seguir. Eu assisti um filme em que um muçulmano questionava o comportamento cristão. E ele alegava uma porção de fundamentos para expor suas ideias. Porque os cristãos fazem coisas que se chocam com o que o Cristo disse. E Maomé não trouxe nenhuma ideia perniciosa à sociedade. São os fundamentalistas, aqueles extremistas que acabam deturpando, como nós também fizemos. Quando estabelecemos as cruzadas,
a Santa Inquisição, chamada, que de santa não tinha nada, muito pelo contrário, em nome de Jesus. Então não podemos condenar ninguém e não podemos aceitar o equívoco, mas é cabal. A ideia que Jesus deixou influencia as civilizações. O progresso ninguém estanca. Mas daí fica aquela pergunta: se estamos progredindo, então como explicar as injustiças, a miséria, as pandemias, em suma, o mal sobrepujando o bem nos dias atuais? Esta é uma pergunta que eu me fazia e não encontrava uma resposta, porque se defende muito que nós estamos na fase de transição planetária e que o mundo de regeneração já está batendo as portas, mas quando se faz uma análise do mundo em que vivemos, às vezes nos desesperançamos. Parece que tudo está indo para trás. Há uma inversão de valores. O que é certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo. Basta que se veja as notícias. E aí eu me deparei com essa mensagem de Ismael, que vamos analisar agora. Ela foi trazida ao público em dezembro de 2020 por Divaldo Pereira Franco na sua psicografia. Na verdade, quem a traz para nós é Manuel Filomeno de Miranda. Ele esteve num encontro promovido por entidades no mundo inteiro. E no Brasil fizeram no centro, no coração da floresta amazônica, que engloba também os países vizinhos onde essa floresta adentra. E lá tem construções espirituais semelhantes, diz Manuel Filomeno de Miranda, o Coliseu de Roma, em dimensões menores, e outras construções similares próximas. Então esses espíritos se reuniram lá, fizeram um congresso, ela em plena pandemia, quando ela estava assombrando o mundo, e eis que recebem a presença de Ismael. E todas as nações também tiveram algo semelhante com seus líderes espirituais. Ismael nos trouxe uma mensagem que Filomeno nos traz os seguintes termos. Eu não vou ler tudo porque é bastante longo, os tópicos principais que eu encontrei para nós analisarmos aqui. Estes, portanto, dizia Ismael, são dias de purificação interior. E em consequência a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos seres humanos terrestres atraíram os tormentos que ora os afligem e atemorizam as multidões desacisadas. O que é uma multidão desacisada? É aquele que não percebe muito, que não tem muita capacidade de discernimento, que não raciocina muito sobre os acontecimentos e vai seguindo a massa. E ele fala aqui que isso é consequência da injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos seres encarnados na Terra. Não é da minoria. Porque às vezes a gente tem a tendência a dizer, não, o bem sobrepuja o mal, as pessoas boas são a maioria. Na verdade, na Terra ninguém é bom. Jesus disse, vós que sois maus, quando um filho pedis um pão, não lhes dais uma pedra. Vós que sois maus. Não excluiu ninguém. E essa maldade é relativa. Uns somos mais maus, outros menos. Depende do progresso individual de cada um. Mas o fato é que o mundo ainda é de expiação e provas. E todos que aqui estamos, com exceção dos missionários de Deus, estamos nessa fase evolutiva. Uns mais maus, outros menos. Uns mais adiantados, outros menos. E por isso todo esse desequilíbrio que a gente presencia agora. Mas é o momento da purificação. E isso é fruto dos nossos desequilíbrios. Incontáveis, prosseguiu Ismael, no entanto, na sua suprema ignorância, sedento dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Eu fiquei pensando, terrível dizimação, aí fui ver no World Matters,
Até hoje, desde quando começou a pandemia, nós tivemos 6 milhões e poucos de mortos da Covid. E só esse ano supera dezenas de vezes esse número de mortes. Digo, como é que a pandemia se constitui uma dizimação? Mas vamos devagar para nós vermos. E daí, ele me disse uma coisa que me deu um alento. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores, em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados. Onde estavam previstos esses acontecimentos? Onde? No Apocalipse, nas próprias palavras de Jesus. E aí ele dá uma pausa e diz, quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas, mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais, a atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Como assim programados? Então Deus programou um sofrimento para nós, mas Deus não é amor? Na verdade, é a nossa redenção. Nós é que geramos. Nós nos unimos na terra em razão da nossa consciência culpada, em conflito com as leis de Deus, e que nos incutem um sentimento de culpa, e esse sentimento faz com que estejamos juntos, e mais que isso, os nossos pensamentos e os nossos atos, as nossas maldades. E esse é o momento de reparação, o primeiro passo pela expiação, porque a reparação definitiva vem no agir no bem, não apenas no sofrer. Aliás, o sofrimento não é necessário, ele é decorrente do nosso não agir no bem. Porque já dizia o apóstolo Pedro, eu sempre gosto de lembrar, que uma boa ação cobre uma multidão de pecados. Ou seja, o bem agir faz com que nós soframos menos a consequência dos nossos equívocos. Por quê? Porque nós mudamos o padrão vibratório. Mas o que é esse bem agir? É dar uma esmola ao pobre? Mas não é isso. Simplesmente, como é que você dá essa esmola? É trabalhar numa equipe assistencial, fazendo merenda para o necessitado? Mas será que isso não é só uma obrigação para livre de consciência? Então não precisa fazer. Não, tem que fazer. Mas fazer com prazer. Toda ação com prazer já satisfaz a quem faz. Não precisa esperar depois uma recompensa de Deus ou um bônus hora. Quem faz isso, pensando em recompensa, não está fazendo o bem por amor, mas por obrigação. Então, nesse momento, essa sua ação não está cobrindo os seus erros, porque ele não mudou o seu padrão vibracional. Ou seja, o seu padrão energético ainda não está são. Em consequência, ele vive mergulhado no padrão energético deletério, que precisa ser extirpado, senão pelo amor, pela dor. De que forma? Através de doenças, através de expiações diversas na área econômica, na área social, enfim. Sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Quem são aqueles que preferem o caos? Quem são? São aqueles que defendem a libertinagem, a destruição da família, a inversão dos valores, que defendem o aborto, a liberação das drogas. É o caos social. Esses não é que nós queremos que eles sofram, porque daí você ia trocar a ideia do inferno e trazer para nós uma ideia vingativa pela degradação deles. Não. É lei da causa e efeito. É uma escolha que cada um faz.
Estes verão à distância a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. Aí eu fiquei pensando, quando nós olhamos para o universo, a gente vê o que chamamos estrelas. Essas estrelas, nós sabemos, com exceção das luzes mais fortes, que nos confundem com estrelas, que são alguns planetas do sistema solar, são sóis, são astros, que têm orbitando ao seu redor planetas. Quem sabe nós, ao contemplarmos estes astros, não vislumbremos um sistema planetário em que um dia habitamos. Aí a pessoa sente uma saudade. Mas chorarão amarguras nos primitivos lugares, de que forma? Então eu vou olhar e vou ficar chorando. Não é isto. Isso nas sucessivas encarnações. Porque ele terá que recomeçar todo um processo de aprendizado, aliás, que ele já tem na área da inteligência, mas na área moral, que já poderia ter sido feito aqui. Nós estamos, como eu mostrei lá, desde as civilizações primitivas, evoluindo. Desde quando adquirimos a capacidade de manter um pensamento contínuo e adquirimos a condição de espíritos responsáveis pelos próprios atos, dotados de livre-arbítrio, começamos a evoluir. Evoluímos bastante na área da tecnologia, do conhecimento material. Mas ainda estamos devendo na área da moral, especialmente na área do amor. E tudo isso que nós já passamos, eles vão repetir. Nós não nos lembramos, nós esquecemos quando reencarnamos. É uma bênção de Deus, porque senão a carga seria muito grande. Eu teria consciência do quanto eu tenho que passar ainda de expiações e de provas. E elas vêm, uma a uma, e eu as supero, ganho forças, vem outra, eu as supero, fico mais forte, e assim ela vem vindo conforme a minha capacidade de superá-las. Deus nos concede isto. Mas quando assistimos a esses filmes de época, vemos as barbaridades praticadas. Será que nós não estávamos lá? Como as pessoas viviam? Como é que puderam suportar? Mas nós suportamos, não foram eles, fomos nós. Quem quer repetir todo esse processo? Aqueles que optarem pelo caos vão ser banidos. E daí ele prossegue. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países no tempo que foi em 2020, né? Faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes, que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre as desgraças de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. E eu destaquei, vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. O que está dizendo Ismael aí? Que grande parte, se não toda, miséria humana no planeta não é decorrente de um caso fortuito. É claro, a lei de causa e efeito. Jesus disse, há que vir o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Jesus já nos alertava que a expiação era necessária, mas não é necessário que alguém se arvore de justiceiro e faça por acontecer a expiação do seu semelhante enquanto ele se compromete. Ai daquele por quem o escândalo vier. E infelizmente alguns irmãos nossos geram desgraça na terra e a mantém. Para se manter no poder econômico, poder político, basta que façamos uma análise. Esses vampiros dos bens públicos e particulares, eu pensei particulares, a gente primeiro pensa nos bens públicos, aí eu fiquei pensando, como assim bens particulares? Mas claro, na pandemia o que aconteceu? Medicamentos que poderiam salvar, e alguns salvaram pessoas, tiveram seus preços elevados. Quem ganhou com isso? Os grandes laboratórios. Não estou falando contra eles,
mas estou falando que eles deveriam pensar mais no público, porque eles nos trouxeram os benefícios do tratamento. Mas para que se aproveitar da situação, elevar os preços, em vez de simplesmente empreender maior esforço e produzir mais, ganhar pelo número de produtos vendidos? Mas não, era o momento de ganhar dinheiro, acumular fortuna. Então os bens particulares também foram usurpados. Eles se tornaram vampiros, porque as pessoas não tinham saída, tinham que comprar a medicação para se tratar. Então ele prossegue: bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate. Quando é que é a hora do resgate? Quando estiverem num mundo em que terão que recomeçar todo o processo. E ele prossegue essa frase: qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Eu pensei assim, porque a gente às vezes lê e não ouve, né? Não tinha mensagem aqui, e não entende o que o Espírito está dizendo, ou o que o escritor escreveu. Qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente? O que é isso? É o que está ocorrendo com essa massa que sofre. As pessoas que morreram, que tiveram seus parentes mortos, aqueles que continuam com dificuldades econômicas, com doenças que surgem por falta de atendimento médico, pelos recursos que lhes faltam. Quem são essas pessoas? Elas estamos ou estão, quem está no meio, a gente também está, passando por um processo de resgate. É o escândalo que chega. Ai que vive o escândalo, dizia Jesus. Mas aqueles que promoverem, ai daqueles, porque eles também não poderão fugir desse processo. Se não passam hoje, passarão em várias outras encarnações, num mundo que não tem os recursos que nós temos. Em razão desses criminosos, aplaudidos por uns, e aí é interessante, e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez. Eu destaquei lá, né, que vai se prolongar o sistema. E os dilates morais, atentatório às leis de ordem e ética moral, que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade. E ele prossegue depois aqui, ó, as aberrações sexuais telementalizadas por espíritos de equivalente quilate resvalarão nesses sórdidos pantos em que já vivem sem se dar conta, sem dar-se conta. E aí ele fala aqui que elas se prolongarão. Eu inseri agora há pouco, pois ficou meio fora de ordem. Como assim se prolongar-se-ão as doenças? Eu fiz uma pesquisa na internet. Encontrei lá na revista super interessante da Abril. Só não consegui ver a data em que ela foi publicada. Na pesquisa eu fiz hoje. Está a data ali embaixo. E diz o seguinte: epidemias invisíveis, as doenças além da Covid-19. O coronavírus não cancelou surtos de sarampo, dengue e ebola. Por quê? O que ele está dizendo aí? Porque quando veio o coronavírus, parece que só existiu o coronavírus. As pessoas fomos impedidas de conviver em sociedade. Aqui mesmo não tinha atividade, e isso foi salutar, porque poderia haver contágio. Mas as outras doenças não falavam. Mas ninguém falava. Ao fragilizar a saúde pública mundial, ele pode torná-los ainda mais perigosos. E um outro trecho que eu pincei lá dessa informação. Em março, também não sei em março de que ano, talvez 2020, a Organização Mundial da Saúde recomendou cessar temporariamente a vacinação em massa em todos os países. Afinal, qualquer campanha inevitavelmente gera aglomerações e contato físico entre as pessoas, em especial nos lugares mais pobres. Às vezes, ou quase sempre, quando somos tomados de surpresa por uma situação que não esperávamos, temos que tomar medidas apressadas, que achamos as melhores. E às vezes as decisões tomadas podem gerar consequências graves. Porque, em decorrência disso tudo, as crianças não foram vacinadas.
O ebola não foi tratado. O sarampo não foi tratado. O combate à dengue foi quase anulado. E por aí vai, basta fazer uma pesquisa das epidemias regionais que hoje graçam no mundo. E prossegue Manuel Filomeno de Miranda, tomando o fio da meada. As comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas. E os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor desejar. Quem já leu essa obra? Sabem do que ele está tratando, né? Mais alguém deu? Pelo que eu estou vendo, não é muita gente aqui, mas pelo menos uns 20% talvez. Se nós nos fizermos esforço de memória, quem leu vai lembrar que essas esferas espirituais onde estão essas comunidades de vingança, quem são essas comunidades de vingança? São aqueles que foram vítimas no passado, segundo o pensamento deles, do movimento cristão, e não deixe de ser do movimento cristão. Porque o que é o movimento cristão? É aquilo que as pessoas fazem das ideias de Cristo. Mas isso não é cristianismo. Cristianismo é a filosofia do Cristo, é um modo de viver. Mas o movimento cristão, como eu disse antes, fez barbaridades. Perseguiu judeus, perseguiu muçulmanos, destruiu famílias inteiras, dizimou muita gente. E nos diz Divaldo já há alguns anos que mesmo sendo inimigos por ideologia dos judeus e os muçulmanos, por uma causa comum, os espíritos, no desejo de vingança pelo que sofreram, se reuniram para combater o cristianismo. E como é que eles fazem isso? Perseguindo os valores cristãos. Perseguindo, inclusive, dentro das religiões, nas páginas dentro do cristianismo. Há pessoas dentro do cristianismo que são utilizadas como instrumentos para esse processo. O processo de vingança. Eles conseguem fascinar pessoas e torná-las instrumentos seus. Qual é a ideia deles? A ideia é desmotivar a fé cristã. Se possível, anulá-la. É destruir todos os valores que o cristianismo trouxe ao longo da história para a humanidade. O cristianismo não tem nem 2000 anos. Porque Jesus começou a pregar e tinha 30 anos, segundo as Escrituras. Nós estamos em 2023, fará 2000 anos em 2030, segundo esse raciocínio. Mas já é um bom tempo. Houve um bom progresso se formos comparar as leis que hoje vigem na Terra com as que vigoravam antes das ideias cristãs. Então, essas comunidades estão sendo desmontadas. Como assim? Porque as pessoas que estão nesse grupo, porque existem encarnados e desencarnados, quando desencarnam vão para lá, nessas comunidades. Fazer atividades de obsessão aos encarnados, induzir as pessoas em equívocos, fascinar os líderes para que explorem as multidões, e fascinar algumas pessoas também para que idolatrem esses líderes. Isso em todos os campos, culturais, políticos e até religiosos mesmo. Essas comunidades estão sendo removidas. Quando as pessoas que estão encarnadas, que preferiram causa desencarnarem, não terão para onde ir no plano espiritual vinculado ao nosso planeta. O que vai acontecer com eles? Vão reencarnar, vão ter que continuar o processo evolutivo. Ele é inestancável, não se pode ser detido, mas não mais da Terra. Vão para planetas inferiores. E aí, então, começa uma mudança que está sendo acelerada. Acelerada no ponto de vista espiritual. Porque nós temos uma pressa na condição de encarnado que as coisas aconteçam na nossa encarnação. Mas qual é a pretensão nossa? Como eu disse, faz quase 2000 anos que Jesus veio à Terra trazendo o seu Evangelho. Está aguardando até hoje. Mas ele já esteve de novo numa grande assembleia
segundo Chico Xavier, em junho de 1960, quando o homem chegou à Lua. Houve uma grande assembleia de líderes planetários aqui na Terra, porque a Terra avançava para um patamar perigoso no domínio das forças nucleares que poderia dizimar a vida na Terra. E ali se avizinhava aquele tão anunciado desastre que poderia ter acontecido. E por intervenção divina de Jesus foi dado um prazo, segundo Chico Xavier, de 50 anos. Se a humanidade nesse período não desenvolvesse uma guerra nuclear, uma dizimação de grande parte da população, quase um terço ou mais, porque atingiria todo o hemisfério norte da Terra, nós passaríamos por uma outra fase de grande progresso. E é o que estamos vendo. A ciência avança de uma ordem exponencial que nos surpreende, nós não conseguimos acompanhar as tecnologias. As mídias sociais hoje são tantas que, se a gente for dar atenção a todas, não faz outra coisa. Então é preciso saber disciplinar os nossos objetivos, as nossas prioridades. É muito comum hoje uma família se reunir e alguém lá, para tirar um sarro até, usando um termo pejorativo, né? Pega o seu celular também, criticando os outros, mas fazer a mesma coisa e tira uma foto. 80% ou mais está olhando para o celular. É bem comum isso. Então, isso que tem, olha, N aplicativos que a pessoa pode usar. Então é preciso saber usar. Eles estão aí como ferramentas para que nós os usemos. E quando é que houve o término desses 50 anos? Foi em junho de 2019. Mas as coisas não pioraram lá para cá, em alguns aspectos. Para quem olha apressadamente, sim, mas é a aceleração desse processo. Talvez a gente desencarne ainda sem ver esse mundo tão desejável que é o de regeneração. Mas aqueles que hoje impedem que isso aconteça agora, vão desencarnar também, mais cedo ou mais tarde. Dentro de 100 anos, com certeza, ninguém mais vai estar aqui. Nenhum desses que estão atrapalhando, estão perturbando a ordem social. E não retornarão. Porque se fizermos uma análise do livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, que fala dos levidados de Capela, vamos ver que aquele termo assustador, 2/3 da população vai ser recambiada na Terra, não é assim. Não vai dar nem 1 bilhão de pessoas, mas serão centenas de milhões. Quem serão esses? Serão aqueles que arrastam as pessoas atrás de si, que às vezes, sem discernimento, olham o que eles estão fazendo, acham que é bom, seguem e até admiram. Olham os seus ídolos na televisão lá, com um comportamento social que as pessoas aplaudem e acham que aquilo é normal, vamos fazer também. Mas quando essas pessoas não retornarem, eles não terão mais esta influência. Terão a influência daqueles que estiverem agindo bem e vão mudar o seu comportamento. Mas ele diz assim, reencarnam-se pela última oportunidade de escolher o futuro como o melhor desejar. E o que é? E como consequência disso, nós vemos aqui na Terra, já há algum tempo, Chico Xavier disse que no século passado, ainda alguém veio falar com ele, se não me engano foi Chico Xavier, ou foi o Divaldo, não recordo bem agora, que trouxe uma revista pornográfica e ele olhou assim e disse, meu Deus, eles já estão entre nós. Porque em desdobramento ele tinha sido levado para uma região, nos astros, que a gente chama das esferas purgatoriais do planeta, em que a devassidão tomava conta. E desde lá esses espíritos começaram a reencarnar. E como houve um progresso na estrutura física das pessoas, se apresentam com corpos belos, atraentes, e que servem de modelo, mas o comportamento deixa muito a desejar. Mas acabam arrastando multidões pelos seus exemplos, porque conseguem sucesso, conseguem fortuna, conseguem ser aplaudidos, e as pessoas desejam isso, acham que isso é felicidade. Então eles estão escolhendo nessa última oportunidade o futuro como desejo.
Mas ele nos deixa uma mensagem confortadora. Aqueles que estavam nessa assembleia, entre eles Manuel Filomeno de Miranda, mas que ele trouxe para nós nessa obra, porque é para nós também. Confiemos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo, ante as injunções algo semelhantes destes dias, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as suas possibilidades ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Como podemos fazer isto, nós encarnados? A inspiração nos vem dos nossos mentores espirituais, dos espíritos que trabalham pela harmonização da psicosfera da Terra. Um dos recursos é o estudo, para que nós aprendamos e levemos aos outros o conhecimento que nos serve para que nós hajamos bem, para que conquistemos aos poucos esses valores que estão aí latentes em nós e consigamos adquirir os recursos suficientes para continuarmos encarnando aqui, evoluindo conforme as condições planetárias nos derem. Mas acima de tudo, o exemplo. Porque não adianta eu vir aqui verbalizar um monte de filosofia, de pensamento cristão, e alguém me observar lá fora fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o que faço. Jogarei por terra tudo o que fiz, ou o que procurei fazer, podendo até prejudicar a filosofia cristã, que ela não vai ser prejudicada cabalmente, mas pode causar um grande prejuízo. Nós temos exemplo de médiuns que curaram multidões de pessoas e que acabaram cometendo os delitos gravíssimos porque foram condenados. Uma vez perguntaram ao Divaldo Pereira Franco sobre João de Deus. A gente sabe que ele curou muita gente, inclusive políticos. Tem companheiros nossos, inclusive conviveram com eles, fez grandes obras. E a pessoa perguntou: João de Deus era um médium? E sim, João de Deus, um excelente médium, mas que se perdeu. E eu oro para que eu também não me perca. Porque quando uma pessoa se perde, ela é um referencial e acaba prejudicando todo um movimento. Então nós temos que tomar cuidado como nós agimos em sociedade, no trabalho, na família. Não adianta eu ser brando aqui em casa, ser agressivo. Não adianta eu falar em paz e depois ser violento. Não adianta eu falar em tolerância e diante de uma contrariedade ser agressivo. Esse é o maior exemplo. A candura. Não a submissão. Não também ficar quieto diante das atrocidades. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Porque seremos responsabilizados pelo mal que advier do bem que não fizermos. E muitas vezes o bem que nós podemos fazer é alertar semelhantes sobre o equívoco que está cometendo. E muita gente não fala, fica quieto para não se incomodar. É bem cômodo. A pessoa vai ter... Uma vez eu vi um relato de uma pessoa que desencarnou, foi um espírito, através de um médium, e que encontrou um companheiro seu lá no plano espiritual, uma situação difícil. E daí o companheiro veio cobrar dele: mas tu sabia? Por que não me disse? Não disseram para não se incomodar, porque o outro pensava diferente. Então não falaram a ele as consequências do modo de vida com que ele estava passando aqui na Terra, como ele se comportava. É tudo festa, é tudo alegria, não vou me incomodar, não vou contar ao meu irmão, senão ele vai ficar chateado comigo. Mas é nossa responsabilidade. Jesus poderia ter ficado quieto. Alguns dizem: o que aconteceu com o coitado, morreu crucificado. Mas as suas ideias ficaram. Ele disse que elas não passarão, serão todas cumpridas. O seu Evangelho vai ser implantado na Terra. Não quando a gente quer, mas quando nós fizermos porque ele seja implantado. Não vai ser implantado por um decreto divino. Ah, Deus vai dizer: eu vou dizimar a população porque o Evangelho seja implantado. Isso é violência. Deus não viola consciências. Ele mandou os seus mensageiros para nos esclarecer. A tarefa nós compete. E esse é o momento. Serão esforços contínuos, prossegue Ismael,
de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas quando as houve. O que isso quer dizer? Aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados. Quem são estes? São aqueles que sofrem nesse momento, que sofrem com as doenças não bem tratadas ou até bem tratadas. Pessoas que precisam de uma cirurgia têm que ficar dias, às vezes meses, esperando uma liberação para poder ser tratadas. Hoje até os planos de saúde pagos já estão quase nesse patamar. As pessoas que tiveram entes queridos que desencarnaram por esse processo de doenças, elas se sentem injustiçadas e podem se revoltar. O objetivo, nos diz Ismael, é trazer, vamos repetir aqui, para o trabalho e o dever de solidariedade. Porque assim a gente já vai tirando de nós aquela ideia de vítimas da sociedade, de vítima das circunstâncias, de vítima do poder político, etc. Vítima do tal sistema de moeda. As vítimas somos nós de nós mesmos. Vamos fazer o melhor para que tudo mude, mas sem violentar a consciência, sem acharmos que temos que fazer uma revolução armada para vencer o outro que se opõe a nós. Destruir o seu semelhante? Não é por aí. Todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra, até a última, que será a vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sobre outras denominações, onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. O que Ismael quis dizer aqui, mesmo que sobre outras denominações? Não precisa a pessoa estar vinculada ao movimento cristão para fazer o bem. O bem é o amor em prática, não a esmola. Não se engajar num trabalho existencial para aliviar a consciência ou para aparecer, mas aquilo que nos dá satisfação em auxiliar o próximo. Pequenas coisas, não precisa ser grandes coisas. Isso todos podemos fazer. E não precisa estar vinculado a religião nenhuma. Muitas vezes um ateu faz mais bem ao próximo do que aquele que se diz cristão. Porque muitas pessoas vão aos seus templos de predileção, às igrejas, aos centros espíritas, para ouvir palestra, até participar de algum grupo de estudos da Bíblia, do Evangelho, um grupo de estudos no caso dos espíritas. Eu sou um cristão, eu estou bem. Os nossos irmãos protestantes e católicos dizem que vão para o céu, e os espíritas dizemos que vamos para o nosso lar. Olha, será que é isso? Será que é isso que Jesus espera de nós? Não, Ele quer uma transformação moral que vem de dentro. O reino de Deus está em nós, não está fora, não está num lugar determinado. Nós podemos vivê-lo aqui, agora, ali fora, amanhã, na sociedade. Onde quer que estejamos, cumprindo com as nossas obrigações da melhor forma possível. E ele encerra dizendo: exaltemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Aqui tem as referências de onde foi tirado e o livro, para quem não deu ainda ler. Mas falta um tópico, que é a influência do Espiritismo no progresso.
Na questão 799 do Livro dos Espíritos diz: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? O que nós falamos até agora aqui? O progresso em todos os sentidos. No campo intelectual já avançou muito. E no campo moral, nós já repetimos aqui mais uma vez, estamos devendo. E para que o progresso de fato se estabeleça, é preciso avançar nos dois sentidos: no intelectual, nos acadêmicos, da ciência e do amor. E como é que o Espiritismo pode nos ajudar? Destruindo o materialismo, respondem os emissários de Deus e de Jesus, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Onde estão os nossos interesses? O materialismo é muito mais abrangente do que nós pensamos. Não são só os bens materiais que eu posso comprar. Também o poder, a prepotência, o orgulho faz parte do materialismo. Aquela ideia equivocada que muitos vivemos pensando que a vida é só agora, que eu tenho que conquistar o máximo, gozar o máximo, porque logo adiante vai acabar, em detrimento muitas vezes do bem do próximo. Assim agindo, eu estou atrapalhando o progresso do semelhante. É preciso modificar a nós mesmos. É preciso deixar que com essa atitude, né, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado a preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seita, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Isso o Espiritismo faz por nós. Por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, diz a resposta. E Chico Xavier nos disse que não há como mudar o passado, mas nós temos como construir um futuro melhor, agindo melhor desde agora. E o Espiritismo nos orienta como fazer isso. Através dessas mensagens que ficaram gravadas, principalmente em O Livro dos Espíritos e nas obras que vieram depois, que é preciso que nós as esmiucemos, as analisemos uma a uma. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um cabedal de orientação para o nosso bem viver. Tem um capítulo que fala das causas atuais das aflições e que diz que o nosso sofrer hoje decorre na maior parte do que nós fizemos agora, nesta última encarnação. Das escolhas que fizemos desde quando pudemos nos guiar por nós mesmos, quando saímos do jugo ou da proteção, melhor dizendo, dos nossos pais. Como nos conduzimos economicamente, como nos conduzimos no aprendizado, que escolhas fizemos? As relações de amizade, matrimoniais, quais os interesses envolvidos? São as consequências do que nós vivemos hoje, o bem e o mal. Mas trata ali das aflições. E aqueles que passam em aflições, façamos uma análise. O que eu fiz para estar assim? Se eu não encontrar a causa, uma análise bem feita, que tem que ser feita de uma maneira desarmada, porque é difícil fazer uma análise de autoconhecimento. Porque nós sempre encontramos justificativa dos nossos atos. Mas eu fiz tal coisa por tal razão, porque tal fulano fez tal coisa, eu tinha que assim agir. Não, tem que fazer de forma desarmada. Mas se mesmo assim não encontrar as razões agora, se eu não tomei nenhuma iniciativa que gerasse esse estado em que eu estou vivendo, ou que a sociedade vive, onde está a causa? Aí, o próximo tópico do Evangelho segundo o Espiritismo é causas anteriores das aflições. Mas eu não lembro das causas anteriores. Como é que eu vou saber o que eu fiz
Basta analisar os nossos instintos, as nossas tendências. Muitas vezes eu não faço o que eu gostaria de fazer, mas eu tenho uma tendência. Às vezes eu vejo pessoas dentro do próprio movimento espírita, mas por que alguém não faz tal coisa, admira aquele fulano? A pessoa não tem coragem de fazer, mas ela tem aquela tendência, que ela está bloqueando por uma autocensura. Porque nós temos uma autocrítica que nos impede. Mas se essa pessoa um dia for tomada por um efeito de uma droga qualquer que bloqueie a autocrítica, ela pode cometer um delito. E por ali ela pode analisar o que será que ela fez na outra encarnação. E por isso estamos nesse processo. Depois tem aquela obra Céu e Inferno, que retrata como os espíritos se encontravam na época em que vieram se manifestar com Kardec. Os espíritos sofredores, os espíritos medianos, que não eram nem felizes nem infelizes em demasia, e os espíritos felizes. Dizendo aos que os interrogavam como viveram na Terra e como viviam naquele momento, que era consequência dos seus atos. Então o Espiritismo nos orienta a fazermos uma análise pela observação, que é o caminho melhor a seguir. Porque feliz com quem aprende com as experiências dos outros sem ter necessidade de passar pela experiência para aprender. Eu vejo que se a pessoa está bem, então eu vou seguir os mesmos passos da pessoa que está bem. Não economicamente, mas também. Mas principalmente na questão moral, na consciencial daquela pessoa. E se eu vejo que uma pessoa está mal, e eu souber as causas porque ela está mal, eu vou evitar de cometer os mesmos equívocos. Mas se eu nada disso perceber, eu também posso perceber, repito, as minhas inclinações. Então, o Espiritismo nos auxilia, sim. E especialmente o Evangelho de Jesus, que mesmo morrendo na cruz nos conclamou a perdoar como Ele perdoou. Ele dizia: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E nós oramos o Pai Nosso que Ele nos ensinou e dizemos: perdoai as nossas dívidas, em alguma outra tradução, as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores, como se nós já estivéssemos perdoando como Jesus perdoou. E o Espiritismo nos ensina como. O tempo está encerrando, então eu agradeço a atenção de todos e vamos ficar com essas reflexões. Agradecemos a mensagem, agradecemos o Wilson e vamos agora nos preparar para os passes. Todos nós estamos com alegria no coração pela mensagem e vamos assim vibrar positivamente para que essa energia positiva continue conosco e ela possa também aqui nós irradiarmos para o restante das nossas famílias, para os que estão doentes, para os companheiros que não puderam vir hoje. Todos nós temos um familiar, um amigo, um conhecido que sempre pede prece. Rogamos, Senhor, que a Tua luz envolva a todos num clima de harmonia, de serenidade, para que possamos todos compreender essa mensagem de Jesus, o seu Evangelho, e assim ir treinando cada dia, internalizando, aprendendo, exercitando para viver melhor. Então, Senhor, estamos gratos por esse momento, por nós estar reunidos, vibrando juntos, e que nós possamos continuar assim, em elevação, ter uma boa semana, de muita paz, de muita serenidade, observando o que se passa, nos comportando com esse equilíbrio da doutrina de Jesus. Então agradecemos a mensagem e encerramos então o nosso encontro de hoje, agradecido a Deus por tudo que nós recebemos hoje. E a seguir vai ter os passes, aqueles que vão retornar, que já estão bem, uma boa semana, um ótimo retorno. Aqueles que desejarem o passe,
está sendo distribuída daqui a pouco. Continuamos em vibrações positivas e somos gratos. Obrigado a todos. E que assim seja.